A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Estamos começando a nossa live da Escola Dominical EBD. Deus te abençoe onde você estiver. Possa te dar aí graça para nós meditarmos nessa lição de hoje, que é a número 12, é a penúltima desse trimestre, né? E o nosso assunto é quando Deus se revela ao homem. Então, é continuidade aí desse trimestre tão abençoado sobre a vida de Jó. E a de hoje é Deus vai se revelar a Jó, né? Muito maravilhosa toda esse trimestre sobre a vida do nosso patriarca Jó. Pois bem, antes, porém, nós vamos orar ao Senhor, né, para que Deus possa nos direcionar aí, nos instruir dentro aí da sua palavra e nos revelar a sua vontade, a sua verdade. Amém, queridos? Vamos orar? Pai santo e glorioso Deus, em nome de Jesus, nossa gratidão ao Senhor por essa tarde abençoada, por esse privilégio, Pai, de poder meditar na Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada irmão, cada aluno, onde quer que estivessem os Teus filhos assistindo essa live, possam ser renovados, tocados pela Tua palavra, ministrados aí pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a nossa nação, abençoa a Tua igreja, usa a Tua igreja para transmitir o Teu evangelho a essa nação, salvar, promova um grande avivamento nesse país, Pai. Abençoa as nossas autoridades, abençoa cada vida, os desempregados, os enfermos, internados, dê vitória, dê paz, dê saúde ao Teu povo, Pai. Nós te louvamos por esta bênção, por esse momento de reflexão na Tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar, nos instruir, Pai, nos revelar a Tua verdade, segundo a Tua bondade e amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pois bem, então nós vamos dar início aí à nossa lição de hoje. Está em Jó, o texto, né? Está em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 4. Depois, Jó 39, versículos 1 ao 6. Depois, o capítulo 40, versículos 15 ao 18 e 24. E também Jó 41, do versículo 1 ao versículo 3. Vou fazer a leitura já para ganharmos tempo. Diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões o jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó capítulo 40, versículo 15 diz: contempla agora o behemote, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Jó, capítulo 41, versículo 1 ao 3. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Amém? Então, essa é a leitura, né? Nos 4 capítulos aí, Jó 38, 39, 40 e 41. Partes deles, né? Cada um alguns versículos. Pois bem, então, queridos, essa lição é muito interessante porque aqui cumpre-se o desejo e o pedido de Jó desde o começo, né? Que é ter um momento com Deus, que é ter uma oportunidade. É tudo que Jó queria, ter uma oportunidade de face a face falar com Deus.
Falar com Deus como se fala com um amigo. Falar com Deus para que Deus lhe esclarecesse o porquê do seu sofrimento. Né? Como já foi dito e repetido várias vezes nesse trimestre, a teologia da época, segundo os amigos de Jó, e até mesmo o próprio Jó, era a teologia da recompensa. Né? É justo, é recompensado com bem. É injusto, tribulação, sofrimento e castigo de Deus. Então, era uma teologia assim, muito engessada. E sabemos que a vida é muito diversificada, e há mistério de Deus em nossa vida que nós não entendemos, talvez nunca entenderemos, ou talvez só na eternidade Deus vai nos esclarecer. E Jó, então, está nesse dilema: eu quero falar com Deus. Pois bem, Deus, então, se apresentou, né? Embora nunca estivesse ausente, mas eles não, os três amigos de Jó, os quatro que seja, e Jó, não sabiam disso, não percebiam a presença de Deus. E agora Jó, então, tem a oportunidade de, como ele disse, né? Antes te ouvi, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Pois bem, então nós temos três objetivos nesta lição de hoje, que é, primeiro delas, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo objetivo, o ponto 2, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Terceiro, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Então, são os temas aí que nós vamos estar desenvolvendo. Pois bem, a introdução diz: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, capítulos 38 a 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, aqui é uma revelação de Deus a Jó, mas talvez com uma certa frustração da parte de Jó, porque Deus não responde exatamente o que ele esperava, o que ele pensava, o que ele tanto questionava Deus. E o interessante, nós vamos ver em toda essa história de Jó, que Deus não responde os porquês de Jó, né? Que são muitos. Desde o começo, Jó vem perguntando: por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que estou sofrendo? Por que o justo sofre? E, enfim, por que Deus não se revela? Por que Deus não age? Por que Deus não se manifesta? Então, esses porquês, Deus não vai responder, né? Deus não vai responder. E, porém, o interessante é que a revelação de Deus, a fala de Deus para com Jó, lhe é suficiente, a ponto de ele dizer: eu não vou falar mais nada, Jó, né? Ele diz: eu ponho a mão na minha boca, eu não vou falar, porque eu até agora falei muita coisa, mas das quais eu até me arrependo. Ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, eu fui louco em falar muitas coisas das quais eu nem tinha um conhecimento tão profundo. E assim somos nós, né? Falamos muita coisa, questionamos, perguntamos, e Deus, na maioria das vezes, não responde os porquês da nossa vida. Que nós não devemos nos ater aos porquês, e sim aos para quê. Para que Deus está me permitindo essa luta, essa caminhada nessa direção? Para quê? Deus vai nos mostrar, e a própria vida também, né, a própria experiência, vai mostrar o para quê e não por quê. Né? Muitas vezes estamos sofrendo, não tem nada a ver com o pecado. Né? Alguém pode precipitadamente: não, você está sofrendo porque você fez aquilo, ou porque você deixou de fazer aquilo. Não, não devemos nos apegar à questão do porquê, porque isso não vai terminar bem, não vai ter resposta de Deus para nós, assim como não teve para Jó. Pois bem, mas o importante aqui para Jó e para nós é que Deus se revelou. E quando Deus se revela, irmão, quando Deus fala conosco, mesmo não respondendo os nossos porquês, nem a nossa pergunta, os nossos questionamentos, nos é o suficiente. Como eu disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Não adianta você ficar aí me pedindo: me cura, tira esse espinho da minha carne. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Com ela você supera todo e qualquer problema e desafio da vida.
É isso que importa para nós, a graça de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus, o fato de Deus nos atender, se comunicar conosco, né? Deus se voltar para nós, olhar para nós, isso para nós é o suficiente, é o bastante para acalmar nossa alma, é o bastante para renovar nossas forças e nos dar perspectiva de vida e de dias melhores. É isso que importa. Tópico 1 vai dizer a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. Olha que interessante. Pode parecer óbvio, é óbvio que Deus tem voz, mas não é tão óbvio em relação ao paganismo, por exemplo. Há pessoas que adoram deuses de tudo que é tipo, não só na época, mas hoje é a mesma coisa. Quantas divindades existem? Quantos santos se apelam para eles? Mas a pergunta é: ele tem voz? Essa divindade fala? Essa divindade responde alguma coisa? Essa divindade interage com você como adorador, como servo desse Deus? Não, óbvio que não. Por que não? Porque não há outro Deus além do único, soberano, criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. O Deus de Cristo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Filho. Não tem outro. Então, amados, olha que coisa magnífica. O Deus que tem voz, o Deus que fala, o Deus que é um ser inteligente, magnífico, que se preocupa conosco, que fala conosco. Isso é que importa. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Capítulo 38, versículo 1. Então, durante todo o tempo, todos falaram. Cada um dava a sua opinião, cada um fazia o seu questionamento. A mulher de Jó deu um conselho para Jó que não era bom. Jó falou muita coisa que não precisava ser dita. Os amigos falaram muita coisa que o próprio Deus disse: vocês não falaram bem a forma correta acerca da minha pessoa. E, inclusive, falou para Jó orar por eles, porque senão a coisa ia complicar para o lado deles, enfim. Mas Deus, embora presente, não pronunciou palavra alguma. Veja como o nosso Deus é educado. Veja como o nosso Deus é compassivo, é longânimo, é paciente. Ouviu tudo aquilo da pessoa dele. Críticas até, né? Jó teve certas partes que Jó até critica Deus. Onde é que está Deus? Por que ele não age? Que ele não faz isso, faz aquilo? E Deus em silêncio. E Deus em silêncio. Deus sabe guardar silêncio. Deus sabe a hora de ele falar. Embora ele pode falar em qualquer hora, em qualquer circunstância, que ele sempre vai ser perfeito nas suas colocações. Ele sempre vai falar o que tem que ser falado. Nem mais, nem menos. Mas nós muitas vezes exageramos. Calamos na hora de falar e falamos na hora de se calar. Por isso o sábio diz: há tempo para falar e há tempo para se calar, para estar calado. Não é? E Deus, na sua infinita sabedoria, foi paciente ouvindo esse pessoal todo, né? Ao todo aí são 4 amigos, mais Jó 5, mais a mulher de Jó 6. 6 pessoas falaram, e Deus guardou o silêncio. Porém, no 38, Deus disse: agora é minha vez de falar, você me ouve, porque você tem que aprender muita coisa, Jó. Vamos lá então, o que Deus se revela a Jó. A poderosa manifestação de Deus, no item 2, né? A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa em Lucas 5, 1 ao 11, quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes. Ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5 e 8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir, por ouvir.
O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Teofania, a palavra teofânica, é quando Deus se manifesta na figura humana. Ali houve uma teofania. Quer dizer, o tel é o princípio, esse princípio tel vem do grego, não quer dizer Deus, é Deus se manifestando em forma humana. Não é que ele se transformou em humano, não. Deus nunca foi humano, até Cristo se encarnar. Aí sim, era o Deus homem agora. Mas até então, as manifestações do Antigo Testamento são chamadas teofânicas, quando Deus se manifestava em forma humana. Foi assim com Abraão, né? No episódio de Sodoma e Gomorra, e Josué também teve essa experiência e várias outras situações. Pois bem, o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, lá no capítulo 19, versículo 16 ao 19 de Êxodo. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Basta Deus falar com o homem, e o homem se desmonta todo, no bom sentido. O homem é transformado, o homem é tocado. Não tem como ser diferente. Deus é todo-poderoso, Deus é Espírito. É um Espírito tão glorioso, tão impactante. A sua presença é tão forte, é tão marcante, que o homem, após isso, ele é outro homem. Foi assim com Jacó, a encontrar apenas um anjo, não era nem o próprio Deus, o anjo. Após o encontro de Jacó com o anjo no Vale de Jaboque, Jacó saiu de lá outro homem. E todos nós também somos assim, ao encontrar Deus. Não fisicamente, visivelmente, mas ao encontrar, ou antes, ao ser encontrado por Deus, pelo Espírito Santo, nos transformamos, somos transformados e passamos a ser novas criaturas em Cristo. Isso é magnífico. Só Deus faz isso. Só Deus. Religião não faz isso. Filosofia não faz isso. Política não faz isso. Nada. Dinheiro, nada. Fama, nada faz. Uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Item 3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e o capítulo 37 do livro de Jó, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, esta era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. É o Deus chamado transcendente. Né? A transcendência de Deus. Está longe do homem, separado do homem. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Jó 23, 3, 8 e 9, ele vai fazer esse pedido. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia. Toda a sua angústia. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Então tá aí, é óbvio, Jó não conhecia os bastidores, assim como nós, ao ler o livro, nós entendemos a trama, né, que está se desenrolando, o desafio de Satanás ao próprio Deus, dizendo que Jó o servia apenas por interesse, apenas porque Deus foi generoso com ele e o enriqueceu,
ele abençoou em todas as áreas da vida, mas que o desafio era: tira o que ele tem, tira a riqueza dele, tira os filhos dele, e então ele vai blasfemar do Senhor na sua face, vai te abandonar, vai te deixar e vai embora. Deus aceitou o desafio e Jó então entra nesse conflito. Mas nós conhecemos, mas Jó não, nem os seus amigos. Mas Deus estava trabalhando. Então a síntese aí desse tópico é: Deus se revela ao homem e se mostra presente na angústia. Veja como isso é maravilhoso. Deus não só se revela ao homem, mas ele se mostra presente diante da angústia. Não é só na bonança, não, é na angústia. Deus se revela, Deus se manifesta, Deus está presente. O item, o tópico 2, vai dizer a revelação de um Deus sábio. A revelação de um Deus sábio. Item 1 diz, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Deus começou a fazer as perguntas para Jó, e interessante que eu li uma história verídica, né, de um cristão que era cientista. E ele tinha vários amigos cientistas ateus, que zombavam de Deus, da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia, em Jó até, fala que o Sol parou, onde já se viu, né? O que está girando é a Terra em torno do Sol. Então, aquela expressão é totalmente inadequada, porque houve ali, foi a Terra que parou e não o Sol. Né? Foi bem. Então, esse cientista cristão desafiou os demais cientistas, dizendo a eles: faz o seguinte, já que vocês acham que a Bíblia é tão ultrapassada, que é um livro antigo, antiquado, eu vou fazer então para vocês as mesmas perguntas que Deus fez a Jó, né? Há tantos anos atrás, há quase 4.000 anos atrás. E vocês vão responder, porque vocês provavelmente vão responder todas, visto que a ciência se multiplicou, né? A ciência está avançadíssima. Jó não conseguiu responder. Agora vocês provavelmente respondam. E ele então relatou essas 40 perguntas, né, escreveu todas elas, as que Deus faz para Jó, e fez para os cientistas amigos dele. 40 perguntas. Sabe quantas perguntas eles conseguiram responder? 3 perguntas e meia. Não, uma ficou pela metade ainda. 3. De 40 não chegaram nem a 10% de resposta das perguntas que Deus fez para Jó. E então, a primeira pergunta é essa, eles já se enrolaram logo da primeira, assim como Jó. A primeira pergunta que Deus faz para Jó é a seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Responde-me, Deus fala, se tens entendimento. E aí o cientista também fala: bom, como é que nós vamos responder isso? Onde nós estávamos quando Deus fundava a terra? Ninguém sabe. Pronto. Então, a ciência não está tão avançada assim como se diz. A Bíblia não é um livro retrógrado, então, como se diz, um livro ultrapassado. Porque perguntas que foram feitas, né, há quase 4.000 anos atrás, hoje, os cientistas não conseguem também responder. Pois bem, capítulo 38, então. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que coisa linda. Salmo 19, versículo 1, o salmista faz essa colocação. E eu, às vezes, costumo dizer, quando está chovendo, eu falo: puxa, que coisa, a gente contempla milagres de Deus a todo momento, e a chuva, para mim, é um grande milagre. Né? Como é que Deus traz essa água lá do mar e lança aqui, né? Aí alguém pode zombar, dizer: peraí, isso é obra da natureza, isso aí é óbvio, isso aí é um processo de transformação da água. A água tem 3 estados, líquido, gasoso e sólido, né? Então, a água passa por essa transformação e vira nuvem, a nuvem é empurrada pelo vento e chega aqui, ela despeja. Ora, meu amado, isso é óbvio, a ciência ensina isso, sim. Mas a pergunta é: quem é que planejou isso? Quem é que idealizou isso? Quem é que criou essa água e projetou esses 3 estados da água, de transformação de líquido para gasoso, de gasoso para líquido e sólido? Quem é que planejou, calculou? Quem é que idealizou tudo isso? É a mãe natureza. Que mãe natureza?
Desde quando a natureza ela tem capacidade por si só de criar leis? Não tem. Alguém muito sábio, alguém super inteligente, idealizou, calculou, criou do nada todas essas coisas e colocou leis, estabeleceu leis e normas, como diz aqui, mecânica, a mecânica celeste. Isso funciona como um relógio suíço. Ora, se um relógio suíço precisa de um relojoeiro muito inteligente para criar as suas peças e montar e projetar de tal forma que ele trabalhe com perfeição, marcando o horário direitinho, ninguém vai chegar para um relógio e dizer: nossa, que obra da natureza. Olha como a mãe natureza é sábia, criou esse relógio. Ora, meu amado, se um relógio precisa de um relojoeiro inteligente, que o monte, que o crie, que trabalhe nas suas peças de forma diligente e perfeita, o que dizer do universo? O que dizer da Terra? O que dizer da natureza? Então, caro cientista, você ateu, que fica com essa mente tão retrógrada, tão minúscula, tão pequena, dizendo que tudo existe por si mesmo, você sabe perfeitamente que não é verdade. Você sabe que o nada não cria coisa alguma. Até a matemática explica isso. Não é? Não tem como multiplicar zero por zero. Somente um número multiplicado por outro maior do que ele é que vai dar algum resultado. Então, o universo, a mecânica celeste, como tudo funciona de forma harmoniosa, só tem uma explicação. Um Deus soberano criou tudo isso. E mais, ele sustenta tudo isso. Sabe como? Não é que ele está lá segurando aqui, dali, tentando arrumar aqui. Não. Ele sustenta tudo isso apenas entre aspas, né? Mas com a sua poderosa palavra. Ele disse e tudo veio à existência. E essa mesma palavra mantém tudo isso funcionando de forma harmoniosa. Só entra desarmonia quando há interferência humana, ou quando ele determina, né? Porque ele querendo, ele suprime essa lei. A exemplo da lei da física, quando ele anda sobre as águas. É impossível, né? Porque a força da gravidade nos leva para baixo. Mas quando aquele que inventou, que criou essas leis, ele as suprime por alguns instantes, acontece o que aconteceu com Jesus andando sobre as águas. Alguém dirá: bom, ele andou porque ele é Deus. Ok, mas Pedro também andou e Pedro não é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Jó 38, 8 ao 15. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. E quem é que pode? A ciência já descobriu muita coisa, maravilha. Muita coisa foi transformada para o nosso benefício. A tecnologia trouxe muitos benefícios e muito progresso para a humanidade, muitas benesses, muita comodidade. Isso é maravilhoso. Essa tecnologia, por exemplo, que agora estamos usando aqui, que você pode me ouvir, que nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro através de um aparelho celular, de televisão, de internet. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso traz conforto para nós, tudo isso vem de Deus. Deus nunca foi contra a ciência. Se a Igreja Católica Romana, alguma época, foi contra a ciência, foi falta de entendimento deles, de conhecimento. Mas isso não quer dizer que a religião é contra a ciência, é contra o conhecimento, de forma alguma, muito menos Deus. Pois bem, item 2 do tópico 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, versículo 39 a 41. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz alimentar os leões? Ou faz para alimentar os leões e seus filhotes? Parece uma coisa simples, né? Mas a pergunta até hoje está aí. Como esses animais se alimentam? Pois bem, diz aí,
como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores. Quem é que faz esse trabalho? Está lá em Jó 39, 1 a 4. E sobre o jumento e o boi selvagem? E sobre o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? São perguntas que Deus faz a Jó que não tem resposta. Nem nós conseguimos responder. Quem preserva esses animais? Quem cuida deles para que o predador não devore e caia em extinção? Hoje tem parques aí, reservas, né, em que certos animais em extinção são levados para lá para proteção. Mas agora, recentemente, e até então, quem que preservou tudo isso? Quem que dá inteligência aos animais? O animal é inteligente. Você vê que o animal ele pode ser criado sozinho, que ele já sabe o que fazer. Um gato sabe o que fazer, mesmo não sendo criado com outros gatos, sozinho lá, qualquer animal. Você pega um patinho, por exemplo, acaba de nascer, joga na água e sai nadando. Como? Você nunca viu ninguém nadar? Ele não aprendeu isso? Alguém colocou no DNA dele, e esse alguém nós sabemos que é o Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades. Como explicar como eles, ou melhor, modo de ser e de viver? Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Jó agora está tendo respostas, mesmo que não sejam exatamente as que ele fez, das perguntas que ele fez, mas está tendo respostas agora para ele baixar um pouquinho, né, a bola dele, se humilhar, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus é todo-poderoso. Item 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia do seu Criador. Porque, queridos, nós temos que avaliar e medir não o que conhecemos sobre Deus, e sim o que não conhecemos. Porque é óbvio que o que conhecemos não é nem de longe um bilionésimo do que Deus é. Isso, por mais sábio que você seja, por mais estudioso, por mais catedrático que seja, por mais sábio que seja o cientista, o filósofo, o entendido, o sábio, nada sabe. Ele deve avaliar não o que ele sabe, sim o que ele não sabe ainda sobre Deus. E talvez nunca saberá, porque Deus é infinito. Não adianta. Nem na eternidade nós vamos conhecer Deus na sua totalidade, porque é impossível, ao ser criado, ao ser limitado, conhecer o ilimitado. Deus é ilimitado, sua sabedoria é ilimitada, sua criação é imensa e nós jamais vamos compreender a sua totalidade. Pois bem, cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Olha que coisa tremenda. E aí, amados, é necessário se humilhar e adorar, exaltar, ser grato a Deus, adorá-lo pela pessoa que Ele é, não apenas pelo que conhecemos, mas pelo que Ele é, mesmo nós não sabendo muito sobre Ele. Deus é magnífico. Então, a síntese desse tópico 2 é: Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Tanto no universo, quanto na Terra, quanto em nossa própria vida. Portanto, nós vamos para o tópico 3. Tópico 3, o título é O Behemoth e o Leviatã. Antes, porém, eu quero ler aqui um subsídio, né, sobre a criação do mundo. O comentarista aí é do comentário bíblico antigo, do Antigo Testamento, né, e é o Matthew Henry, Jó a Cantares de Salomão, né, da CPAD de 2010, na página 186 do livro dele. Diz assim: a criação do mundo, versículos 4 ao 11. Para a humilhação de Jó, aqui Deus lhe mostra a sua ignorância, até mesmo a respeito da terra e do mar.
Embora tão próximos, embora tão grandes, ainda assim Jó não era capaz de explicar a sua origem, muito menos do céu acima ou do inferno abaixo, que estão tão distantes, e nem das várias partes da matéria que são tão minúsculas, e menos ainda dos conselhos divinos. Ora, nós não temos capacidade. Jó não tinha, Jó era um homem inteligente, sábio. E nós não temos a menor capacidade de explicar essa mecânica celestial, o mistério da vida, o mistério do feto ser criado no ventre materno, né? A nossa vida, a nossa trajetória, explicar sobre a natureza, sobre os grandes oceanos, sobre a terra, sobre os animais, enfim. Não temos capacidade para isso. E muito menos nos entrar aí no conselho divino. Quem conheceu, diz Paulo, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir-lhe? Quem primeiro deu a ele para que ele possa retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que a mente do Senhor é insondável. Quem pode dizer alguma coisa, algum conselho para Deus? E parece que Jó, em certos lugares, ele queria aconselhar Deus como trabalhar, como agir, como fazer justiça. Então Jó precisava, obviamente, de aprender com Deus. Pois bem, a respeito da fundação da terra, o que Jó podia dizer? Sem ele, se ele, aliás, tem uma percepção tão poderosa como pensa ter dos conselhos de Deus, que forneça alguma explicação da terra sobre a qual vive e que é dada aos filhos dos homens. Que ele diga, Jó, onde estava quando este mundo inferior foi criado. E se ele, Jó, forneceu conselhos para auxiliar naquela maravilhosa obra. As tuas pretensões são elevadas. Pode ter pretensões a isto? Estavas presente quando o mundo foi criado? São algumas perguntas que Deus fez a Jó. Né? E Jó não teve como responder nada disso. Pois bem, tópico 3, nós temos a revelação de um Deus poderoso e justo, o Behemote e o Leviatã. Nos capítulos 40 e capítulo 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o behemote representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o behemote e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, behemote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então, esses animais são um pouco misteriosos, né? Há algumas divergências sobre quem são realmente os animais, mas, de qualquer forma, eles trazem aí uma representação da força, né? Tanto natural quanto sobrenatural, que nós não temos acesso nem poder para sobrepor a eles, porque são seres poderosos. No item 2 do tópico 3 que estamos falando, vem justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Isso está em Jó 6 e 29, Jó chegou a falar isso. Jó também 27, capítulo 27, versículo 1 ao 6, 21, 29 a 31, 24, do 1 ao 7. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus?
como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, chegamos a esse final, a essa conclusão de justiça e graça. Só Deus é justo e só Deus tem a graça para salvar o homem dos seus pecados. Jó deu a entender que Deus era falho no tratamento para com o homem. No caso específico dele, Deus estava sendo injusto. No caso do ímpio, Deus não aplicava a justiça adequada. E nós muitas vezes caímos nesse erro também. Precipitamos em palavras. Dizemos, onde é que está Deus que não faz justiça? A esse ministro do STF que faz cada barbaridade. Aprovar uma lei do aborto até o 3º mês de gestação, isso é um crime. E por que Deus não age? Por que Deus não intervém, interfere? Né? Então nós ficamos nesses porquês. Por que permitiu que o político roubasse por anos a fio, quebrando uma nação inteira? Por que permite que um ditador esmague uma nação, levando a miséria, a fome, a exemplo da Venezuela e tantos outros países onde o comunismo foi implantado, que só trouxe desgraça, fome, miséria e morte? Por que Deus permite isso? Não adianta entrar nisso. Não adianta entrar nesses porquês. Não teremos resposta. Deus sabe muito bem como lidar com essas situações. E ele tem os seus porquês. E ele não vai nos revelar, pelo menos por enquanto. Ele tem as suas razões porque ele permite tais coisas. Ele sabe o que está fazendo. Deus é sábio e nós nada entendemos dessas coisas. Portanto, fiquemos debaixo da sua graça e misericórdia. Busquemos a sua graça para o mundo, para os dilemas da vida, para as injustiças sociais que vemos todos os dias. Não é entrando em um partido aí que supostamente vai resolver, não vai. Não é fazendo manifestação, fazendo aí essa ruaça que o povo faz, essa brigaiada infindável, ofendendo e sendo ofendido, maltratando, gritando, esperneando, fazendo manifestações, quebrando tudo. Não é isso que vai resolver. Os dilemas da vida não se resolvem dessa forma. Há outros que dizem que o homem é que vai resolver isso. O próprio homem, não é Deus intervindo. Tem pastores já defendendo essa ideia horrorosa. Não, quem vai resolver o dilema da humanidade é a própria humanidade. Nós nos metemos nisso e nós vamos criar meios de sair disso. Não vai. Nós arrumamos confusão, mas sair da confusão nós não conseguimos. Nós somos bons para se enrolar, para colocar o carro da frente dos bois. Mas para resolver a situação, nós não somos bons. Nós não temos condições. Nós nos enrolamos cada vez mais. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Porque o pecado entrou e nos manchou. Roubou de nós a imagem e semelhança de Deus. Nós somos bons para pecar, mas para praticar a justiça somos horrorosos, somos pobres, miseráveis, egocêntricos. E só a graça de Deus pode salvar o mundo. Não só dos seus dilemas, quanto do inferno, da perdição eterna. Só a graça de Deus salvou Jó. Não é a sua sabedoria, não foi a sua riqueza, não foi a sua própria paciência, que embora louvável, mas não é. Ele só teve paciência porque a graça de Deus estava sobre sua vida, e não o contrário. E é o que a humanidade precisa entender, e é o que esses líderes pregadores hoje, chamados sábios, aí, intelectuais, precisam entender. Não é a humanidade que vai sair do buraco que se meteu, é a graça de Deus, é a humanidade se humilhar, buscar Deus, reconhecer que ela depende inteiramente da misericórdia e graça do Senhor. Se o mundo não se humilhar, não descer desse pedestal, não deixar essa arrogância, essa prepotência, esse ódio maligno contra a pessoa de Deus, ele nunca vai sair dessa miséria. Pelo contrário, vai se afundar cada vez mais.
E assim é todo homem individualmente. Ou se humilha, se quebranta, como Jó fez, desce ao pó e à cinza, reconhece que nada sabe, que nada pode, que nada é, que nada faz, e clama por misericórdia de Deus e pede a Deus perdão, ou então, meu amado, vai se afundar cada vez mais até o grande dia do juízo. É isso que está precisando hoje o mundo. Os dilemas do mundo só serão solucionados, seja doença, seja conflito, seja ódio, seja assassinato, seja o que for, só será solucionado com a humilhação da humanidade, descer ao pó e reconhecer que só o Senhor é Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, que Cristo Jesus é o Salvador por excelência e único capaz de libertar o homem do seu pecado, da escravidão miserável que se meteu. E cada pessoa individualmente, e principalmente a igreja, nós cristãos, porque a arrogância já chegou no nosso meio, a prepotência, o orgulho, a soberba, que tem de gente aí no seu pedestal que não baixa o nariz, que não curva-se diante do Senhor, só tem nome de cristão, de pastor, de líder, mas é um pobre, miserável, arrogante, com o nariz empinado, que não vai chegar a lugar nenhum. Ou você se humilha, reconhece a sua miserabilidade, reconhece que só a graça de Deus pode te salvar, ou não haverá solução para o seu problema, para a sua vida, e o seu final será triste e miserável. Seu nome não será encontrado no livro da vida eterna. Apocalipse 22, 21, perdão. Todo aquele que não foi encontrado, o seu nome escrito no livro da vida eterna, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre pela eternidade afora. Não vou nem dizer toda a eternidade, porque toda não cabe para a eternidade. A eternidade não tem limite. Então, logo, não é toda. É pela eternidade afora. É infindável, é eterno, não tem mais final o sofrimento desse ser. Que Deus te livre disso, que Deus nos guarde disso, que Deus produza em nós o quebrantamento como produziu em Jó, como produziu nos amigos de Jó, que depois se humilharam, também tiveram que pedir perdão, misericórdia de Deus. Que Deus compadeça da nossa igreja, da nossa nação, do mundo, dessa geração corrompida e perversa. Mais de 7 bilhões de pessoas. Segundo dados, os cristãos evangélicos não chegam a 1 bilhão. Então nós temos aí 6 bi de pessoas que precisam se converter, se arrepender dos seus pecados, se curvar diante do Senhor, para que não seja condenado eternamente por seus pecados. Não é Deus que é mau, é o homem que é mau. Não é Deus que condena o homem é condenado por seus próprios atos pecaminosos de desobediência e rebeldia contra o Senhor. Que Deus te abençoe, amado, que Deus te fortaleça, te dê aí uma semana abençoada, te fortaleça, que você se aproxime mais de Deus, que todos nós nos humilhemos diante da poderosa mão do Senhor, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte conforme o seu amor e graça. Amém, amados? Uma boa semana a todos. Os que forem agora para o culto na igreja CT, começa às 18h30. Nos encontraremos lá, se o Senhor nos permitir, para adorarmos ao Senhor. Uma boa semana e um bom Natal, né? O Natal já é agora sexta-feira próxima. E pretendemos fazer a live de sexta-feira, queridos. Peço desculpas, sexta-feira agora passada, a próxima passada não tivemos live porque acabou a energia elétrica aqui no meu condomínio. Não foi possível, me perdoe. E na outra passada, eu acabei me enganando e gravei no privado, mas depois foi lançado, deu para você assistir, um pouco atrasado, mas assistiu. Deus permitindo, sexta-feira nos encontraremos. Aliás, quarta-feira, eu estarei numa live, né? Substituindo o pastor Paulo Romeiro. É a live da oração, da quarta-feira, 7h da noite, 19h. Tá? Quarta próxima agora. O pastor Paulo vai estar viajando, estarei então ministrando no seu lugar aí, no site da IC Trindade. Ok? Que Deus te abençoe, te dê graça e te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Shalom. Deus abençoe. Um abraço.